Boa noite a todos, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus neste momento. Desde já eu quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia juntamente conosco. Gostaria que você estivesse abrindo no livro de Êxodo capítulo de número 15. Livro de Êxodo capítulo de número 15, e eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 2. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. Êxodo capítulo 15, apenas os 2 primeiros versículos, diz assim a palavra do nosso Deus. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Graças ao nosso Deus, meus irmãos, este soberano Senhor sobre todas as coisas, o Senhor que opera grandes livramentos. Esta foi a experiência histórica que o povo de Israel, a nação formada pelo Senhor, experimentou da parte deste soberano Senhor, um grandioso livramento. E por isso eles louvaram, eles expressaram a gratidão do seu coração ao Senhor, justamente pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. O culto é justamente isto. Nós não estamos juntos como nós gostaríamos de estar nesta noite. É muito triste nós adentrarmos as nossas igrejas e vermos os bancos vazios, mas a palavra do nosso Deus diz que nós estamos em um só espírito na presença do Senhor. Nós somos o povo escolhido do Senhor e por isso nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, e o Senhor receberá a nossa adoração. Quando no cativeiro babilônico, o profeta Jeremias, escrevendo o seu livro, lá no capítulo 29, ele manda uma carta aos exilados de Jerusalém, dizendo a eles para que eles continuassem a trabalhar, a plantar, a viver, a orar pela paz da cidade. E na paz da cidade eles encontrariam também a sua paz. E quando eles buscassem ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor os ouviria. Esta é a nossa esperança. Por isso, neste momento, eu quero convidá-lo, se possível, a fechar os teus olhos, juntamente comigo. Nós vamos buscar o Senhor neste momento. Nós vamos orar, nós vamos suplicar a Ele neste momento a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai grandioso, ó Deus eterno, te louvamos por este momento, ó Pai, que podemos exaltar ao teu soberano e santo nome. Obrigado, Senhor, porque a experiência que todos nós temos tido nestes dias é da providência do Senhor sobre as nossas vidas, é do teu cuidado, é do teu amor, é da tua bondade sobre nós. E nós temos experimentado, mesmo em dias tão difíceis, tão turbulentos, o Senhor tem sido gracioso para conosco. Por isso, nesta noite, neste momento, nós estamos em um só espírito, como teu povo, não mais o antigo Israel, mas todos aqueles que foram comprados de toda tribo, língua, povo e nação, juntos em um só espírito, para proclamarmos a glória do Senhor, para elevarmos o santo nome do Senhor nesta noite como um soberano Rei. Fala conosco, Senhor, em cada parte deste culto que prestaremos a Ti, nos cânticos, que o Senhor nos lembre das Tuas infinitas misericórdias, Senhor, sobre as nossas vidas, e que a nossa adoração a Ti, ela seja sincera, ela seja verdadeira, ela seja de um coração íntegro na presença do Senhor, para que o Senhor receba os nossos louvores, cheios de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e o é
para cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Abençoa a leitura da palavra, os cânticos, a exposição dela que depois teremos, e que em tudo o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, seja louvado. É a oração que nós fazemos, é o pedido que nós entregamos a Ti neste momento. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Se possível, eu quero que você cante conosco neste momento o hino de número 11. Nós vamos exaltar um dos atributos gloriosos do Santíssimo. Ele é absolutamente santo. Ele é o Deus Criador. Cantemos. Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, o soberano Criador, o Santo, Santo Deus. Mais uma vez nós vamos orar neste momento, colocando o nosso coração ante a presença deste Santo Deus que perscruta corações, nos lembrando de que quando próximos deste Santo Deus, nós percebemos que nós somos pecadores, nós percebemos que nós carecemos da misericórdia deste Santo Deus, nós carecemos do perdão, do sangue vertido na cruz por meio do seu Filho Jesus.
Por isso eu quero te convidar neste momento junto comigo, para que você venha a buscar a presença do Senhor, a confessar os seus pecados e a colocar também a sua esperança no Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar mais uma vez, confessando os nossos pecados? Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, ela nos mostra, Senhor, que o Senhor está na superna luz, na suprema luz, inacessível, justamente porque o Senhor é glorioso, o Senhor é absolutamente santo, incomparável. E diante da presença do Senhor nós percebemos quão limitados nós somos, quão pecadores nós somos diante do Senhor. Pai, neste momento eu suplico ao Senhor, pelo Teu povo, pela minha vida, a graça do Senhor, Pai. Pai, nos lava dos pecados ocultos que temos cometido contra Ti. O Senhor que sonda as mentes e os corações, sabe, Senhor, a nossa condição neste momento. Sabe que em muitos momentos nós temos levantado ídolos em nosso coração. Nós temos falhado na prática do amor fraternal, no amor de uns para com os outros. E diante do Senhor nós confessamos, Senhor, a nossa miséria, a nossa total necessidade e dependência, Senhor, da graça do Senhor. Purifica-nos, Senhor, com Teu sangue. À semelhança de Davi, nós pedimos para que o Senhor crie em nós um coração incomparável com aquele coração que tínhamos sem o Senhor, um coração que era desejoso pelas coisas malignas, mas hoje, pela graça do Senhor, dá-nos um coração inclinado para a Tua palavra, para a obediência. Senhor, nós pedimos isto a Ti, porque toda a nossa confiança, ela está fincada, fundamentada na Tua palavra, que nos mostra que há um Salvador perfeito, chamado Jesus Cristo, o Teu Santo Filho. E é no nome dele, Senhor, que nós pedimos o perdão, pedimos a misericórdia, porque sabemos que ali na cruz, Ele pagou de uma vez por todas os nossos pecados. Nós suplicamos isto a Ti, em nome de Cristo Jesus, e agradecemos na confiança a Ti, de que o Senhor perdoou e perdoará as nossas falhas pela Tua infinita graça. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Reconhecendo a graça, a misericórdia do nosso Deus, eu quero que você abra mais uma vez a palavra do nosso Deus comigo, agora no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 15. Apocalipse, capítulo 15. Eu farei a leitura do versículo de número 2 até o versículo de número 4. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós vamos cantar ao nosso Deus neste momento, reconhecendo a sua bondade, o seu perdão sobre as nossas vidas. E neste momento você terá a oportunidade conosco de exaltar o nome deste Rei, o Rei soberano sobre as nações, o Santo de Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor neste momento.
nos teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Ele não somente é o nosso Rei, mas Ele é exaltado. Este é o posto do Senhor neste momento. É por isso que nós devemos dar toda a glória, todo o nosso louvor a este Supremo Rei. Vamos cantar Ele exaltado? Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam
Nós vamos passar neste momento para a mensagem. Eu quero convidá-los a abrirem, se possível, mais uma vez a palavra do nosso Deus comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. E eu gostaria mais uma vez que você acompanhasse em sua Bíblia a leitura do texto. Lucas capítulo 13, do 1 ao 9, a palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Eu gostaria mais uma vez de orar com você neste momento e vamos juntos pedir para que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós colocamos o nosso coração em total dependência de Ti, suplicando neste momento para que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Ó Pai, nós pedimos para que o Senhor faça isso por meio do Teu Santo Espírito. Sabemos que Ele é o único que pode iluminar as nossas mentes, o nosso entendimento, esclarecer aos nossos corações as verdades eternas que vêm do trono do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós pedimos isto a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós sabemos que nestes últimos dias nós temos vivido aquilo que nós podemos chamar de um período amplamente e completamente difícil de ser vivido. Não é fácil, meus irmãos, nós enfrentarmos calamidades, não é fácil nós presenciarmos crises, e uma crise tal que afeta não somente o nosso país, afeta a nossa própria vida, mas afeta no seu todo o mundo. Nós temos assistido e presenciado cenas muito tristes nesses últimos dias. Nós ligamos a TV, nós acompanhamos os noticiários pelas mídias, pelos veículos que são próximos a nós e que podem nos informar a respeito dos últimos acontecimentos, e a realidade é que muitos de nós estamos assustados. Mas a palavra do nosso Deus e a Bíblia, ela é o livro para o cristão, ela é o livro guia para a vida do cristão. E é importantíssimo que nós venhamos a compreender o que a Bíblia é para nós, porque ela é justamente o livro que nos dará esperança para conseguirmos driblar essas dificuldades que hoje enfrentamos nestes últimos dias. É através da Escritura que nós não somente encontramos esperança para a nossa vida,
mas na Escritura Sagrada também nós encontramos as respostas para este tipo de problema que tem surgido e que se tornou muito próximo a cada um de nós. O texto que nós temos diante de nós, o Evangelho de Lucas, em sua narrativa no capítulo de número 13, mostra um momento muito próprio no qual o Senhor Jesus mostra o que são para nós as tragédias, bem como também as atrocidades que acontecem para com o mundo e para com as nossas próprias vidas. É neste trecho de Lucas capítulo 13 que nós encontramos aqui o Senhor Jesus explicando a cada um de nós o que todas essas coisas que têm acontecido no mundo, elas significam para nós, o povo de Deus, para nós, os seus discípulos, os filhos de Deus. É neste texto que nós encontraremos também o Senhor Jesus se aproximando de pessoas curiosas sobre estes acontecimentos. O versículo 1, ele nos informa, segundo a narrativa de Lucas, que naquela mesma ocasião chegavam alguns e falavam a Jesus. A pergunta que nós fazemos aqui diante do texto é: qual era esta ocasião? Se você ler todo o capítulo de número 12, você vai perceber que o Senhor Jesus estava falando sobre eventos futuros, eventos que dizem respeito à nossa vinda vindoura, à preparação que os seus discípulos deveriam ter para se preparar àquele momento, para aquela ocasião em que o Senhor Jesus retornaria. Os últimos versículos aí do capítulo de número 12, a partir do versículo 54 até o versículo de número 59, o Senhor Jesus estava explicando a alguns sobre os chamados sinais dos tempos. O Senhor Jesus disse ali a um grupo de discípulos e algumas outras pessoas religiosas e até mesmo curiosos que se aproximaram dele, que as pessoas sabem muito bem calcular as épocas, as estações. Hoje em dia, a gente até pode prever algumas delas, pela previsão do tempo. Por exemplo, nós sabemos quando será a próxima estação, se virá chuva, se não virá chuva. Mas como eu disse, meus irmãos, nós estamos diante de previsões, que elas podem acontecer, mas ao mesmo tempo elas podem falhar. Nós já temos presenciado falhas no aspecto científico dessas provisões, né, dadas ali para nós pelos cálculos do tempo, que podem falhar, porque são cálculos humanos, são previsões humanas. Mas através de muitos meios científicos, nós conseguimos saber as estações, nós conseguimos conhecer os tempos. Mas os tempos aqui, os sinais que o Senhor Jesus está falando nesses versículos, dizem respeito aos acontecimentos do fim, a sinais, a alertas dados pelo Senhor a cada um de nós, para que nós consigamos compreender como são os tempos, como é a época em que nós estamos vivendo, qual será a situação que acarretará na vinda, no regresso do Senhor Jesus. É sobre todas essas coisas que o Senhor Jesus falou com aqueles discípulos. Por isso, em um determinado momento, por isso o versículo de número 1 diz que naquela mesma ocasião, então se aproximaram alguns daqueles que estavam ouvindo estas palavras do Senhor Jesus e o inquiriram a respeito de um acontecimento que se tornou muito conhecido ali no meio do povo de Jerusalém. O acontecimento aqui narrado por nós, por Lucas a cada um de nós, que aparece aqui no versículo de número 1 e 2, diz respeito a uma atrocidade que havia acontecido em Jerusalém e que era do conhecimento não somente de Jesus, mas de boa parte daquelas pessoas que estavam ali argumentando com o Senhor Jesus. O dado aqui relatado por Lucas a cada um de nós, historicamente ele não tem registro algum. Nós não encontramos em qualquer registro, a não ser neste capítulo 13 de Lucas, este fato, desta atrocidade que Pilatos, o procurador romano, aquele mesmo procurador que condenou Jesus à crucificação, ele comete uma das maiores atrocidades
dos dias em que o Senhor Jesus viveu neste mundo. A narrativa aqui nos mostra que alguns galileus que não faziam parte da jurisdição de Pilatos, porque os galileus naquele período estavam sob a jurisdição do rei Herodes, então esta atrocidade ela foi realizada para com um povo que não fazia parte da jurisdição de Pilatos, e o texto mostra para nós que alguns galileus foram até o templo para oferecer sacrifícios ao Senhor, e o texto não nos informa o motivo, a motivação pela qual Pilatos foi levado a matar aqueles galileus juntamente com os sacrifícios que os mesmos ofereciam, de tal forma que aquele ato foi tão horrendo que se tornou conhecido de muitos ali no meio do povo. E há um detalhe curioso aqui, meus irmãos, nessa informação do texto, justamente porque nós não sabemos o motivo próprio pelo qual aqueles inquiridores se aproximaram de Jesus contando-lhe este fato. Há algumas possibilidades aqui que os intérpretes do texto nos trazem, e eu gostaria de mostrar algumas para os irmãos. Alguns pensam que estas palavras ditas por estes homens, por este grupo de pessoas que se aproximaram a Jesus, disseram e contaram este feito de Pilatos para que eles tratassem ali de um momento em que o Senhor Jesus pudesse trazer algum tipo de transtorno para com o Império Romano, colocar Jesus diante do Império Romano como alguém que lutava junto com eles, sob aquela jurisdição que fazia com que o povo viesse a sofrer de forma penosa. Por isso, então, talvez a possibilidade aqui seria uma jogada política, jogar Jesus diante de Pilatos, colocar Jesus contra Pilatos, por causa daquele momento em que ele faz com que muitos galileus venham sofrer. E se você se lembrar, o próprio Jesus morava na região da Galileia, na região de Nazaré. É por isso essa foi uma tentativa, talvez, essa é uma possibilidade, de uma jogada política. Alguns pensaram também que esta inquirição aqui, destas pessoas diante de Jesus, provavelmente era um alerta para Jesus. Jesus, sendo galileu, deveria perceber o perigo iminente que estava diante dele, se ele continuasse a fazer o que ele estava fazendo para com os homens, sabendo a gravidade que iria ocorrer por causa dos seus atos, que poderiam chegar diante de Pilatos, o que de fato aconteceu depois de algum tempo. Mas a possibilidade maior aqui que os intérpretes trazem para nós sobre esta inquirição dos discípulos a Jesus, foi justamente porque quando eles ouviram falar daquela atrocidade que Pilatos havia realizado, a pergunta maior deles era a seguinte: será que estas pessoas aí que morreram de uma forma tão cruel, elas eram pecadoras? Será que o fato ali de Pilatos ter matado aqueles galileus de uma forma tão cruel, seria talvez pelo fato daqueles homens, daquelas pessoas que estavam envolvidas naquele sacrifício oferecido ali no pátio do templo, serem tão pecadores? Esse foi o questionamento. E por que isso aqui é importante da gente compreender? Porque sempre quando atrocidades, calamidades aconteciam nos dias de Jesus, e isto acontece ainda nos nossos dias também, muitas pessoas se levantam como inquiridores, querendo entender melhor o motivo pelo qual essas pessoas morrem de uma forma tão trágica. Será que Deus está pesando a mão sobre a vida dessas pessoas? Será que elas cometeram algum tipo de pecado gravíssimo? Será que isto foi uma certa justiça retributiva da parte de Deus? Esses tipos de pensamentos, meus irmãos, como eu disse, eles dominavam a mente dos judeus. E há um livro no Antigo Testamento que nos ajuda a compreender isto aqui. Se você se lembrar da história de Jó, o livro de Jó, na sua própria narrativa, né, da sua autobiografia, de tudo que Jó passou, ele diz que diante dele ele teve alguns inquiridores. Um dos seus amigos, 3 pelo menos dos seus amigos se aproximaram diante de Jó, o inquiriram, dizendo que Jó estava sofrendo tudo aquilo porque ele havia pecado em alguma coisa. Certamente Jó deveria ter feito alguma coisa extremamente grave na presença de Deus, para que ele sofresse todas aquelas calamidades que acarretaram em sua própria vida. Então esse pensamento, ele dominava a mente de cada um daqueles seguidores
de Jesus, daqueles seus inquiridores. E no próprio Novo Testamento, nós percebemos também uma narrativa muito parecida com esta pergunta, lá no capítulo 9 do Evangelho de João, quando algumas pessoas, principalmente ali os discípulos de Jesus, se aproximam até Jesus diante de um cego de nascença e perguntam a Jesus, segundo o capítulo 9, versículo 2, se aquele homem havia nascido daquela forma por causa de algum pecado dele, ou talvez dos seus pais, de algum dos seus antepassados. Então essa pergunta aqui, que o Senhor Jesus recebe, ela mostra que diante de tragédias que o mundo nos mostra, nós sempre temos dúvidas do que elas significam. Será que Deus está pesando a mão sobre a vida das pessoas? Será que essas pessoas que morreram através de atos tão trágicos que acontecem diariamente com pessoas que são assassinadas, que são estupradas, que sofrem do pior tipo de atrocidade que nós podemos presenciar e assistimos todos os dias, nós começamos a especular, perguntar por que essas coisas acontecem. E percebam, meus irmãos, que diante dessa inquirição aqui, dessas pessoas, a Jesus contando dessa atrocidade que Pilatos fez, ao mesmo tempo Jesus também os lembra de um outro fato, uma tragédia natural que aconteceu e que também era muito conhecida daqueles homens. O versículo de número 3 em diante diz assim: não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? O Senhor Jesus coloca aqui diante daqueles ouvintes uma realidade de um ato que também, à semelhança daquela atrocidade de Pilatos, também era muito conhecida. O desabamento de uma torre que se encontrava muito próximo ao lugar do aqueduto de Siloé. Ali, historicamente, nós também temos muitos poucos registros sobre este fato aqui trazido por Jesus, mas há uma grande possibilidade de algumas pessoas ali estarem trabalhando na construção de um grande aqueduto que iria abastecer a cidade de Jerusalém. E justamente aquele tanque de Betesda que nós encontramos no Evangelho de João, ele era abastecido por este aqueduto, por esta torre que estava sendo montada para poder abastecer aquela cidade. E Jesus nos lembra de um ato natural, de uma tragédia natural, de um desabar de uma torre que caiu e acabou ali esmagando pessoas que trabalhavam naquela obra. E o Senhor Jesus também, sabendo que aqueles homens estavam com dúvidas no seu coração sobre aquele ocorrido e perguntavam-se diante do seu coração o que seria aquilo? O que será que aquela tragédia significava? Que aquelas pessoas, elas mereciam um castigo de Deus e foi justamente por isso que aquela torre desabou? O Senhor Jesus, de uma forma muito veemente, mostra o contrário. Ele prova aqui para nós que tragédias que acontecem no mundo, elas não devem ser momentos de especulação. Estes homens estavam querendo compreender o que elas significavam. Será que esses homens mereciam de fato castigo? É até interessante porque há alguns dias atrás, meus irmãos, eu estava ali observando nas redes sociais algumas pessoas que eu não posso afirmar se essa notícia é verdadeira, se ela é falsa. Algumas pessoas afirmando que aquele homem que atentou contra a vida do presidente da República, ele foi acometido de Covid-19. E é interessante a reação das pessoas diante daquilo. Os comentários ali embaixo daquela postagem diziam mais ou menos assim: olha, ele está pagando por aquilo que ele fez. É óbvio que a mão de Deus está pesando sobre ele, porque se ele atentou contra a vida de uma pessoa, é óbvio que a mão de Deus vai pesar sobre ele e Deus vai castigar, lançando sobre ele uma praga. E através dessas postagens a gente acaba compreendendo mais ou menos a teologia das pessoas. A justiça retributiva, a leitura que as pessoas fazem sobre as tragédias. Quando coisas ruins acontecem no mundo, nós sempre começamos a especular, tentar achar culpados, tentar achar meios de nós compreendermos melhor o que elas seriam. Mas, acima de tudo, a compreensão que o Senhor Jesus está trazendo aqui
para cada um de nós diante das tragédias é que as tragédias são uma oportunidade e um chamado para que nós venhamos a nos arrepender. Como eu disse, o Senhor Jesus, de forma anterior aqui do texto, ele está falando sobre os sinais dos tempos, de como nós podemos ler os tempos. Meus irmãos, há muito tempo nós temos visto tragédias, atrocidades em cima de atrocidades acontecendo neste mundo. Há algum tempo atrás, no ano de 2004, você se lembra de um grande tsunami que varreu, boa parte da costa lá da Malásia, que tirou a vida de mais ou menos 250 mil pessoas. Nós lembramos desta tragédia e nós nos perguntamos por quê? O que isso significa para nós? Será que isso de fato é um alerta de Deus para as nossas vidas? Há pessoas que perguntam até hoje o porquê do Holocausto, no período do nazismo, onde milhões, milhares de pessoas sofreram ante o governo autoritário, totalitário de Hitler. Nós vemos tragédias em cima de tragédias acontecendo no mundo. E o que o Senhor Jesus está nos mostrando é que esses são sinais, é um chamado para que nós venhamos a nos arrepender, porque nós estamos diante de uma tragédia infinitamente maior do que estas tragédias. Essas tragédias e essas atrocidades, elas podem tirar a vida, elas podem matar o físico, mas há, meus irmãos, uma tragédia infinitamente maior do que simplesmente a morte física. Há uma morte eterna que está sendo anunciada todos os dias diante de nós. É por isso que essas coisas acontecem, porque quando pessoas morrem no mundo, Deus está chamando eu e você a fazermos um autoexame do nosso coração. Meus irmãos, nós sabemos que nós não estamos livres de tragédias. As tragédias, elas chegam até crentes e não crentes. Elas chegam à casa do rico, elas chegam à casa do pobre. Mas a pergunta que nós fazemos diante do ensino de Jesus é: como está o seu coração? Como está a sua vida diante de uma tragédia infinitamente maior que pode chegar até você? Um vírus mata. Nós estamos diante de um inimigo invisível, tão pequeno que o microscópio não consegue quase que enxergá-lo. Mas há um inimigo invisível muito maior que trabalha dia após dia para que você continue a viver sem pecado. Há um vírus mortal que ainda paira sobre o mundo. E Satanás, juntamente com os seus demônios, trabalham dia após dia para que este vírus mortal chamado pecado continue a levá-lo a uma tragédia maior chamada morte eterna. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Este mundo está ferido com esse vírus letal, mas há uma solução. O Senhor Jesus, ele propõe aqui para nós a solução. A solução se chama arrependimento. E nós percebemos, meus irmãos, os alertas de Deus através dessas atrocidades, dessas calamidades. Algumas histórias interessantes nos mostram que, através de tragédias, pessoas se aproximaram a Deus, se aproximaram diante do trono de Deus justamente por causa das tragédias. Nós nos lembramos, por exemplo, da história de Martinho Lutero, o grande reformador da história da igreja, que diante da morte de um dos seus companheiros em uma tempestade, que foi fulminado por um raio, Martinho Lutero percebeu o que é o terror visível da morte diante dos seus próprios olhos, o que fez com que ele percebesse que se ele não se arrependesse de fato dos seus pecados, se ele não entregasse de forma total, íntegra, o seu coração a Deus, ele enfrentaria uma morte eterna, uma tragédia maior, que é a separação total da presença de Deus. Isto é o inferno. E é tão triste, meus irmãos, porque nós vemos tão poucos pregadores nos nossos dias que falam sobre inferno. Algumas pessoas que até esqueceram da existência do inferno, que não fazem sequer nem menção mais em seus púlpitos de sequer que exista um inferno. E eu quero te lembrar, meus irmãos, que de todos que nós encontramos, de todos os autores inspirados na Escritura Sagrada, que nos revelaram a palavra de Deus, de todos eles, aquele que mais afirmou sobre a existência de um lugar punitivo e eterno para os homens foi o Senhor Jesus. Não foi Paulo,
não foi Pedro, não foi Tiago, não foi sequer qualquer outro apóstolo. Jesus afirmou sobre um lugar terrível de dor, tanto psíquica como física, eternos, para todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Esta é a forma que você deve passar a ler o mundo nesses dias. E eu quero dizer para você que nós não estamos vivendo nos últimos dias, mas de fato nós estamos experimentando sinais de alerta. As coisas certamente complicarão muito mais, perseguições muito maiores chegarão até nós assistiremos ainda tragédias muito grandes perto desta que nós temos enfrentado. Por isso, Jesus convida você a um autoexame. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como estão os seus deveres espirituais diante da presença de Deus? Porque a parábola que o Senhor Jesus fala, e eu gostaria justamente de mostrar de forma simples aqui, rápida, esses versículos, versículo de número 6 até o versículo de número 9, porque esta parábola está em conexão justamente com aquilo que o Senhor Jesus acabou de mostrar àqueles seus ouvintes. Ele fala aqui sobre um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela fruto, não achou. Tanto a figura da videira como da figueira, elas são ilustrações muito interessantes sobre a igreja e sobre os filhos de Deus. No Antigo Testamento, Israel era chamada de a vinha do Senhor. O Senhor a plantou, o Senhor cuidou dela. E a figura, a ilustração usada no Novo Testamento é a mesma. O Senhor Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, e que todo aquele que está ligado a esta videira sempre dará fruto. E aquele que não está ligado da videira, que não produz fruto, Ele o corta e o lança para o fogo, porque não serve. Este é o ensino que o Senhor Jesus está trazendo. Se nós estamos ligados à videira verdadeira, se o Senhor nos plantou como a sua vinha dileta, a sua vinha predileta, pela qual o Senhor envia diariamente a graça, a sua misericórdia, o Senhor envia os meios de graça, a sua palavra, o Senhor permite com que nós venhamos a orar, a buscá-lo. Você tem usado desses meios? O cristão, ele sempre será alguém que está produzindo fruto. O verdadeiro cristão, ele sempre terá uma vida de progresso, uma vida frutífera. E percebam, meus irmãos, a misericórdia de Deus em lidar conosco. O versículo de número 7 diz assim, que quando o Senhor ele se aproximou daquela vinha e não achou nela fruto, ele dá uma resposta então ao viticultor. Versículo 7, ele diz: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Meus irmãos, o tempo para que uma figueira pudesse produzir fruto era no mínimo de 3 anos. Ao passar disto, aquela figueira ela se tornaria estéril e ela não serviria para nada. Por isso ela seria cortada e lançada ao fogo. Mas percebam aqui o ensino de Jesus. Ele está dizendo que ainda assim, não vendo fruto, o Senhor lhe dá tempo para que ele possa perceber frutos dignos de arrependimento para com os seus filhos. Este é o ensino que está por trás daquela parábola. Por isso, versículo 8 e 9, o Senhor Jesus diz assim: ele, porém, lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Ou seja, graça, longanimidade, paciência do Senhor para conosco. Meus irmãos, nós nos perguntamos, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, por que o Senhor Jesus não voltou ainda? A resposta bíblica para este fato, um fato que nós tanto ansiamos, ela se encontra no livro de Pedro. Em 2 Pedro capítulo 3, lá no versículo 9, Pedro diz que o Senhor Jesus não voltou, porque ainda há tempo de arrependimento, porque o Senhor é longânimo. Porque Ele não quer que você se perca ainda nos seus pecados, que você venha a acarretar em uma destruição eterna, sem se arrepender. Por isso Jesus diz
que há tempo de misericórdia, há o tempo de paciência. O Senhor te convida, te chama todos os dias a se entregar totalmente a Ele, a se arrepender dos seus pecados. E sabe, meus irmãos, eu quero encerrar aqui com duas coisas, com o último verso do texto que diz que se vier, versículo 9, a dar fruto, bem está, se não mandarás cortá-la. Sabe o que nós precisamos aprender, meus irmãos? Que arrependimento não é uma coisa que eu fiz no passado. Infelizmente, quando tragédias acontecem, as tragédias, as atrocidades trazem à tona muitas vezes o cristianismo, infelizmente, nominal que muitas pessoas vivem. Infelizmente, uma das tragédias que nós experimentamos nesses dias como igreja é perceber que, ante o pavor das tragédias, as pessoas têm medo justamente porque a confiança delas ainda está no braço da carne. Infelizmente, as tragédias nos mostram o medo que as pessoas têm porque elas veem o perigo iminente da morte como uma vida sem esperança futura, sem expectativa futura, porque ainda não experimentaram o verdadeiro arrependimento. Não é uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás. A pergunta que eu devo fazer todos os dias é: será que eu estou andando dia após dia com Cristo? Será que de fato eu estou vivendo na fé? Do contrário, a minha fé é uma mentira? Você se lembra de Paulo falando aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5? Examinem-se a vós mesmos, testem a vocês mesmos, duvidem da vossa fé, porque do contrário, vocês já estão reprovados. Meus irmãos, atendemos neste dia, neste momento, para o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. O Senhor nos convida, o Senhor nos chama ao arrependimento. O tempo da oportunidade é agora. Quando Paulo escreve 2 Coríntios, ainda lá no capítulo 6, ele diz: hoje é o dia da vossa salvação. O que você tem esperado para se render totalmente a Cristo? Você tem experimentado de fato uma vida de arrependimento? É isto que o Senhor Jesus nos chama. Por isso eu quero encerrar neste momento essa nossa mensagem nesta noite, te convidando a fazer um autoexame da sua vida. Como está o seu coração? Você tem percebido as coisas que você tem presenciado? Será que você está percebendo que o Senhor está alertando a sua vida para uma tragédia muito maior que está para vir sobre este mundo? Ou simplesmente você tem pensado que essas mortes que têm acontecido, elas são simplesmente mortes aleatórias, acarretadas por um vírus que nós desconhecemos ainda e não sabemos como lidar ele? Por isso, mais uma vez eu te lembro que o Senhor está usando destes meios para te aproximar da presença dEle. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos conduza a uma vida de frutificação e de arrependimento em sua presença. Que Deus assim te abençoe. Amém. Eu quero orar com você neste momento, e assim nós encerraremos então o nosso culto nesta noite e receberemos a bênção da parte do Senhor. Oremos. Ó Pai bendito, Deus santo, a Tua palavra ela foi exposta aos nossos corações. E diante dela, ó Pai, diante desta verdade absoluta que é a Tua palavra, nós pedimos ao Senhor neste momento, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós temos presenciado há muito tempo o Senhor mostrando sinais, agindo com a Tua mão poderosa sobre este mundo, mostrando que o Senhor é o Senhor da vida, mas também é o Senhor sobre a morte, mostrando que é o Senhor quem fere, mas é o Senhor também quem faz viver. E diante, Senhor, de todo este quadro que nós temos presenciado, ó Deus, nós pedimos a Ti para que o Senhor nos conduza a um verdadeiro arrependimento, Pai. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a continuar em uma vida desregrada, em uma vida morna diante da presença do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração não esteja frio na presença do Senhor, mas que o nosso coração seja aquecido por Sua palavra, para que possamos gerar fruto a 30, a 60, a 100, e que as pessoas conheçam a glória do Senhor, porque os sinais têm sido colocados diante dos olhos de cada ser humano que vive neste mundo,
mas nós que somos teus filhos, conhecemos a tua palavra, sabemos que estas coisas estão acontecendo como alertas para nós e para o mundo, como sinais de uma tragédia que certamente virá, mas ao mesmo tempo sinais de misericórdia, sinais que nos chamam a nos aproximarmos da tua bondade, da tua infinita misericórdia, do teu grandioso amor. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, nos guarda, nos auxilia, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, o Espírito Santo, o nosso Deus, o Consolador, o Confortador, estejam sobre todos vós, povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra. Amém. Que Deus assim te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.